Déficit mundial de milho pode chegar a 30 milhões de toneladas e as cotações crescem. O Vlamir Brandalize explica o mercado do milho pra gente, mas eu te convido, acompanhe o Paracatu Rural na sua Smart TV. Pesquise no aplicativo YouTube Paracatu Rural, inscreva-se em nosso canal e marque o sininho. Mercado Agrícola. A B3 acompanhou a forte alta de Chicago e registrou valorização nos contratos futuros do milho na quarta-feira, dia 29 de janeiro, segundo a TF Agroeconômica. O mercado brasileiro segue pressionado pelo atraso no plantio da safrinha e pelos cortes sucessivos na produção argentina. Apesar da queda do dólar, o impacto da moeda sobre os preços foi limitado devido ao foco da demanda no mercado interno. O cenário reforça a influência dos fatores climáticos e financeiros sobre os preços do milho, tanto aqui no Brasil quanto nos mercados globais. A manutenção da demanda interna e as incertezas na produção argentina seguem como fatores-chave para os próximos movimentos, conforme as informações do portal AgroLink. O milho segue acumulando altas seguidas na Bolsa de Chicago. Os valores do bushel para os contratos maio e julho já ultrapassaram os $5, impulsionados pela oferta limitada mundial. O consultor Vlamir Brandalize destaca que o déficit do cereal em todo o planeta pode chegar aos 30 milhões de toneladas. Mercado do milho também vai se mostrando bastante interessante, porque Chicago aí já consolidou aí, quebrou a resistência dos $5 o bushel para as posições maio e julho. Tem fôlego para ir acima, né? Antes a resistência era $5, agora a resistência passou para 5,20, 5,30 e a resistência muito forte ainda continua 5,50. O mês do spot aí, que é o março, já está caminhando também para quebrar os $5, tem fôlego para isso. Os fundamentos do milho são muito positivos, porque no caso do milho, tudo nos indica que vamos ter um déficit aí que pode passar de 30 milhões de toneladas entre a produção desse ano frente ao consumo mundial. Então isso é fator fundamental e positivo para o nosso amigo milho aí no mercado internacional. Os embarques de milho brasileiro continuam. Há indicativos que já passamos de 3 milhões de toneladas embarcadas. Dificilmente vamos chegar ao nível do ano passado, né? O ano passado, o janeiro todo, foram 4 milhões e 876. E as projeções para esse ano é pouco mais de 3 milhões de toneladas, é o que se espera. Nesse momento já temos perto de 4 bilhões de reais em divisas. Então, soja e milho, mais de 9 bilhões de reais em divisas. Ainda não fechou o mês, né? Então tem alguns dias ainda para contabilizar. Esse é o quadro. Safra de verão de milho brasileira vai na colheita, o Rio Grande do Sul segue na frente com um pouco mais de 20% colhido, e os demais estados, Santa Catarina e Paraná, ainda pontual a colheita, não tem muito milho colhido. Colheita deve se concentrar fevereiro, março, e plantio da safrinha começando a ganhar ritmo, né? Já estamos vendo aí o plantio da safrinha do Mato Grosso já caminhando dos 5% para 10%, plantio da safrinha do Paraná avançando no oeste e começando no noroeste, ainda sem indicativos importantes de plantio no norte, onde que a colheita da soja ainda está no início, plantio no Mato Grosso do Sul também andando da safrinha do milho, plantio sudoeste goiano começando a aparecer também, mas o plantio principal deve se concentrar aí no mês de fevereiro, aí que vem na próxima semana, né? Então o milho segue com expectativa que a primeira safra venha aí perto de 20 milhões de toneladas. Safrinha, uma dúvida ainda, mas variando de potencial de 90 a no máximo 100 milhões de toneladas, se tudo andar dentro de uma condição boa e se plante mais de 17 milhões e meio de hectares, que é a expectativa para essa nova safrinha de milho. Estamos vendo uma corrida do produtor em busca do sorgo aí como alternativa também para o plantio da segunda safra. Então o sorgo começou a ganhar importância aí para o setor produtivo, né? As condições da safra da Argentina são de colher menos de 50 milhões de toneladas, frente às projeções que estavam em 52 milhões, segundo o USDA. Então, a situação de safra efetiva é de uma safra um pouco menor que apontou o USDA aí no seu relatório de janeiro, né? Oferta e demanda ajustada, certamente é um
uma oferta provavelmente um pouco menor que as projeções e demanda segue aquecida. Certamente nesse ano em que terá guerra comercial entre Estados Unidos e China, vai ser uma guerrinha de compadre, mas vamos ter uma guerrinha comercial. Os chineses certamente vão trabalhar com estoques melhorados, mais estoques. É isso que se espera ali com relação ao mercado chinês de demanda, né, que é o maior comprador mundial de soja. Se você quer ser uma pessoa feliz, precisa olhar para cada problema pelo ponto de vista de Deus. Pessoas felizes possuem perspectivas mais expandidas. Elas veem o todo. Quando você não vê as coisas através do ponto de vista de Deus, você fica desencorajado, frustrado, infeliz. Não importa o que esteja acontecendo em sua vida. O bom, o ruim, o feio. Deus está elaborando um plano. Paulo sabia disso. Ele diz em Filipenses 1:12: Meus irmãos, eu quero que vocês saibam que as coisas que me aconteceram ajudaram, de fato, o progresso do Evangelho. Desde que Paulo se tornou cristão, em seu caminho até Damasco, ele sonhava algo grande. Ele queria pregar em Roma, o centro do mundo naqueles tempos. O seu sonho era pregar o Evangelho na cidade mais importante do mundo. Mas Deus tinha outra ideia. Ao invés de enviar Paulo a Roma para pregar, ele o fez um prisioneiro real de César, que era Nero na época. Nero era o mais perverso e maldoso possível. Como um prisioneiro real, Paulo, acorrentado às guardas reais 24 horas por dia por 2 anos, o guarda então era trocado a cada 4 horas. Ou seja, em 2 anos preso, ele pregou para 4.380 guardas. Quem é o verdadeiro prisioneiro aqui? Quem havia feito o público cativo? Esse não era o plano de Paulo, mas o de Deus, desde o início. Há 2 resultados desse plano que nós conhecemos com certeza. Filipenses 4 diz que, em 2 anos, alguns da própria família de Nero se tornaram crentes por conta do testemunho de Paulo na corte real em Roma. Além do mais, é difícil fazer alguém como Paulo parar. Na prisão, ele era forçado a permanecer calado e, como resultado disso, ele escreveu a maior parte do Novo Testamento. E eu imagino que deve ter tido maior impacto, né? A sua pregação no Coliseu ou os livros que ele escreveu, como a Epístola aos Romanos, 1ª e 2ª Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses. Esses 7 livros têm revelado Jesus a milhões de pessoas ao longo dos anos. Paulo sabia que Deus tinha um plano maior. E ele conseguia ser feliz porque via o que Deus estava fazendo através do seu problema. Sempre que você tiver um problema que está começando a lhe colocar para baixo, você precisa fazer o que Paulo fez. Aprender a vê-lo do ponto de vista de Deus. Pergunte assim: o que Deus está fazendo aqui? Qual é a situação como um todo? Qual é a perspectiva maior? Então você será capaz de enfrentar o problema com fé. Esse devocional